De manhã parece que foi o nosso culto mais participativo do ano. Pela primeira vez. O nosso jejum, a nossa consagração são para os fortes. São para os guerreiros mesmo. Daqui a pouco nós teremos outras e nós esperamos você. E veio a calhar o tema, né? Desenvolvendo mais fome de Deus. Como que você prova que você tem fome de Deus? Estando na casa de Deus, estando nas reuniões que Deus proporciona e patrocina para nós, né? Vamos lá. Desenvolvendo mais fome de Deus. Você precisa ter fome de Deus. Ter fome de Deus não é só frequentar uma igreja e saber versículos de cor. Ter fome de Deus é ampliar conhecimento de Deus, é praticar o conhecimento que Deus liberou, Ele tirou do mistério e trouxe as claras para mim e para você. Se você não viver a palavra de Deus, você não prova que você tem fome de Deus. Você é só mais um religioso aí no meio da multidão. E Deus não quer isso para a sua igreja. A igreja verdadeira, a igreja que vai subir, meu Deus, é outro naipe, é outro nível. E nós estamos buscando isso. Por isso que a igreja bate a Bíblia. Quantas vezes ela teve que ser reescrita, alterada? Nenhuma vez. Isso quer dizer, desde que você e nós nos convertemos, eu tenho, com a minha esposa, nós temos 36 ou 37 anos de conversão. Nesses 37 anos, não houve o único filho das trevas, que começou com essa pegada aí de precisamos atualizar a Bíblia, é um falso profeta, é um miserável. A Bíblia continua a mesma. Se ela continua a mesma no decorrer de todos esses anos, as ministrações são as mesmas, só que a palavra é viva. Sendo viva, ela se renova a cada dia, e cada dia que você ouve, cada dia que você lê, cada dia que você se aplica nela, ela vai te revelar algo diferente dentro daquele texto que você já leu várias vezes. Mas para isso você precisa ter fome de ler, de comer, de ruminar a palavra de Deus. Não basta participar de um culto, chorar na hora do louvor e ter uma vida dupla. Não pode. As 10 virgens citadas de manhã, cada 5, as 5 prudentes não tinham vida dupla, mas as 5 loucas tinham vida dupla. E na corrida, as 5 prudentes foram para o noivado, e as 5 tolas ficaram no meio da corrida. É para a igreja. Então Deus não vai mudar, e a gente não tem como trazer algo assim, nossa, é sempre a mesma coisa. Então nós vamos para a mesma coisa. Nós vamos ler um versículo aqui, João 6,35, é fácil de você achar aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você abrir naquelas 4 páginas que estão em branco, só dá um pulinho para frente, tá? Não é que Deus não vai falar com você, não. Deus está falando com você e vai continuar falando. João 6,35, desenvolvendo mais fome de Deus. Então Jesus declarou: o nosso Salvador, o nosso Messias, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que pode nos levar ao céu diante de Deus. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Desenvolvendo fome de Deus. Não dá para ter fome de Deus só no dia dos cultos. Fome de Deus é todo dia. Eu fui lá pesquisar de novo sobre o assunto, aí a gente observou que se você ficar mais de 3 dias sem água e sem comer,
você vai começar a entrar em declínio na sua saúde e rapidinho você morre. Mas ficar sem comer e tomar água, dá para ficar 30, 40 dias. E alguns que têm um corpo mais atlético aí, a galera mais, consegue ficar até mais tempo sem comer. Isso fisicamente. Agora espiritualmente, nós somos soldados. E o soldado está na guerra. Soldado mal alimentado não aguenta nem carregar o tal, é fuzil, né meu? Fuzil, um dos mais pesadinhos, né? Não aguenta carregar nem um fuzil. Então nós precisamos comer, ruminar a palavra de Deus a tempo, fora de tempo, todo tempo, para que a nossa vida espiritual, quando o inimigo lançar os dardos, as setas, a gente não venha desmoronar, a gente não venha cair. A gente faça como Davi, como quando Saul tentou matar ele com a lança, o que ele fez? Ele estava alimentado, ele estava preparado, ele era um soldado esperto, atento. Quando veio a seta, ele só puxou de lado, e a seta passou, e não atingiu ele. O diabo faz isso todo dia comigo e com você. Se você não está firme na palavra de Deus, se você não tem sede da palavra de Deus, você está mal alimentado, você não está ágil, você não está esperto, você está devagar, nem observando direito as coisas você está. E de repente, de relance, acontece alguma coisa e de repente você cai. Por quê? Porque você não está preparado, você não está bem alimentado. E espiritualmente nós precisamos, ainda mais nesses dias. Não dá para termos uma dupla personalidade, não dá. Muitos cristãos anseiam por uma conexão mais profunda com Deus, um desejo ardente de conhecê-lo mais intimamente e experimentar a plenitude da sua presença. Irmãos, se Jesus está aqui, e se você se alimentou bem da palavra de Deus, você já observou que os seus problemas são pequenos. Você já observou que o nosso Deus é maior que os seus problemas. Isso quer dizer, já mexeu com quando a gente está fazendo exercício, tem um negócio em nós que... no metabolismo tem irmão... Tem um treco que ele endorfina, eu não sei, acho que é endorfina, né? A irmã da academia, a irmã daquele negócio de que apicultura, não, né? Capincultura. Não. Aquele que queriam que eu fizesse esses tempos atrás por causa das dores. Pilates. É que a minha cabeça é meio xarope, ela viaja para tudo quanto é lugar. Às vezes ela junta o que tem a ver com o que não tem a ver, mas lá do fim eu acabo entendendo, né? Desculpa, é Pilates, não é o outro aí não. Então nós precisamos que essa endorfina se manifeste nas nossas vidas. A endorfina espiritual, que vai te fazer ter sede. Olha, faz um teste aí agora. Você que pouco frequenta a igreja, você não tem fome de Deus, segundo a palavra de Deus. Desculpa, eu tenho que falar isso para você porque Deus não vai requerer de mim o teu sangue. Eu não vou deixar de falar essa verdade o tempo todo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós, o que nós retribuímos a Ele? Senhor, estaremos com o Senhor todos os dias até a consumação dos séculos. Não, mentira. Porque em casa você não adora como adora aqui. Em casa você não ora como ora aqui. Em casa você não lê como lê aqui. Em casa você não tem a comunhão como tem aqui. Em casa você não é corpo. Você é um servo, uma serva, mas não é corpo. O corpo está reunido aqui. O corpo está reunido aqui para um momento de ceia, um momento maravilhoso que prova comunhão.
corpo separado, como a gente já cansou de falar, o irmão Domênico sempre ele traz umas ilustrações assim e tal. Você já viu uma mão andando por aí sozinha? Quanto tempo que fica um membro do nosso corpo tirado do nosso corpo? Quanto tempo que ele fica vivo? Então você precisa se alimentar da palavra de Deus todo dia. Eu preciso de pelo menos 3 refeições e um Yakult por dia. Yakult 40, tá? Se tivesse 50, seria 50, mas é o de 40 que eu tomo. Eu preciso de 3 refeições por dia, porque senão me dá dor de cabeça, me acontece alguma coisa, eu sinto moleza e tal, mexe com a glicose, mexe com o colesterol, mexe com a pressão. Então, espiritualmente eu preciso de mais refeição ainda. Eu preciso de mais comunhão. Não dá para ficar lendo a Bíblia toda hora, porque a gente trabalha. Mas dá para orar. Dá para orar toda hora. E na oração é onde você busca, experimenta essa plenitude da verdadeira vida, que é uma vida na presença de Deus. Aí você sente fome de estar reunido, e de estar reunidos não de forma hipócrita, de forma sincera, de forma intensa, desejando ouvir, desejando sentir, desejando uma revelação da parte de Deus. É isso que nós precisamos. Não basta você ficar na superfície de Deus. Não dá, o diabo vai te pegar. Na verdade ele já te pegou. Se você está na superfície, ele já te pegou. A orientação é que você saia dessa superfície e venha para novas experiências com o Senhor e anseie por palavra, por reuniões, por orações, pela presença de Deus, porque senão você vai atrofiar. Você não vai ficar muito tempo sem comer, você vai ficar doente, e daí você vai ser presa fácil do inimigo. Essa fome de Deus não é algo automático, problema. Essa fome de Deus não a Renata ganhou uns pozinhos aí, acho que levou para o Ministério Infantil, o tal do pirimpipim. É o pozinho aí, é um pozinho, que as criançadas... Não tem pó mágico, não tem palavra mágica. É cultivando através de passos intencionais. O tempo todo você precisa desejar Deus, na oração, no conhecimento, na comunhão, na intercessão. Quando você intercede por alguém, depois você descobre que fulano ficou bem. Fulano nem sabe que você orou por ele, mas você sabe que você orou, Deus sabe que você orou, está escrito lá no livro da vida. E você vai receber uma pedrinha na sua coroa por isso. Lá, não aqui. A gente queria receber aqui, né? Seria mais fácil da gente realizar os sonhos materiais nossos se cada oração, de cada entrega verdadeira nossa, a gente recebesse uma pedrinha dessas preciosas que tem lá em cima. Gente, a gente estaria bem. Alguns de nós estaríamos bem, outros nem tanto, né? Outros receberiam alguma criptomoeda aí que não tem valor nenhum lá. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que não é automático isso, é todo dia se alimentando da palavra de Deus, todo dia na oração, todo dia firme. Nós precisamos de entender isso. É por isso que, como nós vamos desenvolver essa fome de Deus? Eu trouxe só 3 tópicos bem simples, vou ser rapidinho, vocês não vão nem perceber. Como desenvolver mais fome de Deus? Como que a gente vai acender e manter acesa essa paixão por Deus? E não me fala que você é apaixonado por Deus, se você não participa com vontade, com alegria, tipo Davi, pulando, saltando e dançando na presença de Deus, ao ponto de alguém falar que você é louco, que é o que a mulher dele fez. Como diz lá nas brincadeiras, a japonesinha falou para ele, a Milka, né? Você é louco, como que você pode dançar desse jeito? As pessoas têm que chamar de louco, aí você está no caminho. Como desenvolver mais fome de Deus? Me alimentando da própria palavra de Deus. O Salmo 42, 1. Salmo 42, abra a Bíblia aí no meio e você vai chegar lá. Eu volto a falar para os irmãos, eu não tinha esse costume de, quando a gente assumiu aqui, a gente usava só no tablet e tal, assim, eu estou usando aqui porque a letra é grande, tá? Eu comprei uma Bíblia de letra grande, mas ela é fake, tá?
A letra é minúscula. Eu não sei se eu estou ficando muito cego, mas meu Deus do céu. A letra eu até alcanço, mas os versículos é uma luta. E levo 40 centímetros, 50, e às vezes trago e foi arrebatado os números da minha Bíblia. Mas a gente tirou tudo da palavra de Deus. Para a gente vencer, para a gente se fortalecer, nós precisamos do alimento que é a própria palavra de Deus. No Salmo 42, 1. Como o cervo anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Alimento. Alimento. O alimento é leitura, é meditação e prática. Leitura. Como o cervo anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meditação. Meditação é a aplicação. Servo. O servo, eu fui buscar, eu fui meditar, eu sei que a minha alma anseia por ti através da palavra de Deus, do desejo eu buscar, eu correr atrás, eu me arrumar e desejar estar na casa do Senhor. Mas o servo, por que que o nosso irmão veio falar de servo? Irmãos, o servo, ele, segundo aí o pessoal que estuda isso, né? Ele fareja o cheiro da água a mais de 1 quilômetro de distância. E olha que a gente fala que água não tem cheiro. A gente fareja o rio Tietê, água podre, né? Alguma coisa assim a gente fareja, mas a água para se beber, a gente tem maior dificuldade de sentir. Mas o cervo, ele a mais de 1 quilômetro, ele sente o cheiro da água. Ele anda mais de quilômetros em busca dessa água. Por quê? Meditando. A gente já falou sobre o cervo aqui uma vez, faz tempo, mas a gente já falou. O cervo, se ele ficar sem água, ele exala um odor que é mortal para ele, que é essencial para aqueles que na cadeia alimentar são os que comem os cervos. Eu não sei se é leão, se é onça, se é tigre, que come cervo. Mas o inimigo do cervo, aquele que na cadeia alimentar está acima dele, se alimenta dele, sente o odor dele quando ele está sem água. Então é essencial para o cervo beber água, está nutrido, está hidratado com água, é essencial para ele. E para nós, é essencial que a gente, aquele que crê em mim nunca terá sede, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca terá fome. Nós precisamos, meus amados, de sentir o cheiro de Jesus, a rosa de Saron. Nós precisamos andar quilômetros para tomar a água que é Jesus, porque senão a gente vai exalar o cheiro do pecado, e o inimigo das nossas almas vai sentir que nós não estamos cheirando Jesus, nós estamos cheirando pecado, sujeira, coisa errada, e aí ele vem e vê que a gente está fraquinho, desnutrido, desidratado, e ceifa algumas vidas, como neste dia já ceifou muitas vidas, e glória a Deus que não foi de nenhum de nós que estamos aqui, mas você precisa ser como o servo, você precisa ter sede do Senhor, e aí é ter fome, é ter desejo de conhecer, de aprender cada vez mais da palavra, e a gente precisa praticar essa palavra o tempo todo. Eu tenho sede de Jesus, eu sou uma pessoa tão em falta, com tão pouco conhecimento, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso de ser mais íntegro, mais verdadeiro, menos dupla personalidade, eu preciso ser mais crente o tempo todo, em todos os lugares, com todas as pessoas, e é difícil, porque às vezes a gente sente o odor de quem não está banhado nas águas vivas que é Jesus, e daí a gente sofre.
Assim como o nosso corpo físico necessita de alimento para sobreviver e ter energia, nossa alma precisa ansiar pela nutrição espiritual que encontramos só na palavra de Deus. Não é nem ritual nenhum. Palavra de Deus, isso é alimento, isso é água, isso é fonte, isso é tudo que nós precisamos para viver e compartilhar a vida que nós recebemos do Senhor com as pessoas que estão nas trevas, estão mortas em seus delitos e pecados. Nós precisamos ansiar. O nosso corpo espiritual precisa da palavra de Deus. Se você passa uma semana sem ler nada na palavra de Deus, de vez em quando você vê no seu celular um versículo, mas passa rapidinho por ele, você não medita, você não tenta praticar aquilo, você não está bebendo da água que nunca mais você terá sede, que é Jesus. Automaticamente, metaforicamente falando, você está fedendo. E você sabe o que você está fedendo? Pecado. E no céu não entra pecado. E o salário do pecado aqui na terra é a morte. Então Deus nos trouxe aqui hoje para você ter consciência de que para você, como a gente falou semana passada, você vencer os seus fracassos, você precisa ter fome de Deus, você precisa se alimentar da palavra de Deus o tempo todo, você precisa. A Bíblia não é apenas um livro antigo, com histórias complicadas, mas é a própria palavra de Deus. A revelação de Deus se revela através do verbo. O verbo é Jesus, o verbo é a palavra, o verbo é o que nós lemos. Isso é Deus, é a forma que Ele encontrou da gente compreender, dentro das nossas limitações intelectuais, compreender Ele. E daí você diz que ama Deus, diz que tem fome de Deus, mas você não lê a palavra de Deus, você não aplica a palavra de Deus, você quer uma igreja que te satisfaça. Não tem como uma igreja verdadeira, que ministra a verdade, te satisfazer, sabe por quê? Porque quando se ministra numa igreja verdadeira, se ministra a palavra, aí vai entrar em combate com a sua vida, vai confrontar as suas dificuldades, porque nós somos pecadores. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, mas nós somos pecadores e nós precisamos mudar. Através do quê? Da leitura, da meditação das Escrituras, conhecendo melhor o nosso Deus, seus propósitos, o seu amor por nós. Depois que a gente mostra essa sede, o tal do Espírito Santo, o Consolador, o advogado, o amigo fiel, aquele que está com a gente o tempo todo, aquele que não vacila, aquele que não tem dupla personalidade, ele vai te empoderar, ele vai te fortalecer, ele vai te curar, te restaurar, e depois de curado, a gente precisa praticar. O que Deus praticou com a gente precisa praticar com as pessoas. Levar essa água viva, levar esta palavra maravilhosa, a palavra verdadeira. Se fulano não acredita, vai lá e fala. Quando ele mandar você calar a boca, daí Deus abençoe, eu vou orar por você, e deixa ele. Não fica, eu podia ter feito mais, eu podia. Não. Você não é o Espírito Santo, nem eu. Nós somos servos limitados que precisamos de ter fome da palavra de Deus. Ser crente meia boca vai te levar, desculpa irmão, mas para o inferno. Ser crentino vai te levar para o inferno. Nós precisamos crer, nós precisamos ser apaixonados, nós precisamos ter fome. Nós precisamos buscar, nós precisamos sacrificar tempo com leitura, com meditação, com entrega, com pesquisa, ampliando o nosso vocabulário, ampliando tudo em nós. Nós não podemos ser o mesmo que éramos 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos, 15 anos atrás. Não, nós precisamos crescer, evoluir. Nós estamos nos alimentando dessa palavra maravilhosa e ela causa em nós uma transformação que nos fez, pela misericórdia de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. Nós éramos criaturas, agora nós somos filhos, nós somos outro naipe. Nós precisamos entender isso, e é se alimentando do quê? Da palavra de Deus. Hoje de manhã, na minha oração, eu dei o exemplo da mesa de truco. Não é nada contra os irmãos que jogam truco nas nossas festas, mas você no truco é terrível. 6,
Assustou, né? Acontece isso lá na mesa do truco, mas aí na oração, no culto, você é 5,5, 4. Nós precisamos ter a mesma pegada. Aquela alegria no truco, para os truqueiros aí, eu nem jogo truco para os irmãos, porque eu posso me empolgar e eu vou fazer besteira. Mas o Senhor me trouxe esse exemplo. Você precisa se entregar para Jesus do jeito que você se entrega na brincadeira lá do truco. Aquele outro que tem as cartas coloridas. Uno. Você se entrega nesses negócios, montar quebra-cabeça, mas quando você pega a Bíblia, aí não estou entendendo nada. É tipo assim, essa comida, isso aqui é comida para porco, isso aqui não é comida para mim, eu não entendo nada. Tem alguma mente avançada, extremamente avançada aqui? Tem um cérebro gigante aqui? Tem alguém aqui que está na análise de QI, nós estamos com 50%, 60%, 70%, 80% de usufruir dessa capacidade que o Senhor nos deu através do cérebro? Não tem, desculpa, mas não tem, irmão. Diz aí as pesquisas que a gente está lá nos 6%, 7%. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós possamos crescer, evoluir, desenvolver. Somente a Escritura é alimento infalível para aumentarmos a nossa fé e prática. Fé e prática, não me venha só com fé, porque eu provo a minha fé praticando a palavra de Deus. Você não mostra a sua fé de jeito nenhum se não for praticando. Só citando o versículo, isso é religiosidade. O diabo sabe mais versículo do que eu e você junto. Nós precisamos, o alimento infalível para o nosso crescimento espiritual é a palavra de Deus. Você precisa ter fome da palavra de Deus. Então assim, o alimento, o que é alimento? Uma dica para você: leia regularmente a palavra de Deus, estabeleça um tempo diário para a leitura da Bíblia, mesmo que sejam poucos versículos, mas fica ruminando esses versículos o dia inteiro, ou que seja um. Se você praticar um versículo todo dia, gente, não tem lugar para Satanás na sua vida, não tem lugar para problema. Vai vir o problema, vai vir um Satanás, mas são tão pequenos que não dá. Isso é para um versículo da Bíblia, eu não estou nem falando para a Bíblia toda. O alimento, medite profundamente, não apenas leia, mas reflita sobre o significado dos versículos, buscando entender como eles se aplicam na sua vida. Não é buscar conhecimento para debater com os outros teólogos. É buscar entender para praticar. Eu estou na igreja, que santinho. Eu tenho cara de santo. Eu tenho cara assim, eu acho que eu tenho cara de Pedro, de Tomé. O careca é o Elias, né? Ou Eliseu? O Eliseu, o careca. Eu tenho cara de Eliseu. Tem nada, eu tenho cara de Orisvaldo, que tem fome de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus para que eu fique mais bonitinho, mais parecido com Cristo. É isso que importa, porque o resto tudo é vaidade. Estude a palavra com propósito, não é com o propósito de o pastor quando perguntar eu levanto a mão. Quem leu a Bíblia hoje? Levanta a mão. O que você leu? Som, 1, 2. Não lembro o que eu li. Então, qual é a vantagem de você ter lido? Irmão, você pode não lembrar nem o que você comeu no almoço, mas o que aconteceu hoje de manhã você tem que guardar, porque foi puro Deus, sem aquelas loucuras, sem golzinho, sabe? Sem gol, sem truco, puro Deus, pura palavra de Deus para as nossas vidas. Então estude a palavra com propósito, ore em resposta, agradeça a Deus pela sua vida, pelo seu filho não ter morrido ainda, pelo seu parente não ter morrido ainda, pelo seu marido não ter morrido, a sua esposa não ter morrido ainda. Ore com vontade, com entrega, com sinceridade, é isso que o Senhor espera. Converse com Deus. Tenta um dia fazer uma oração não pedindo nada, você vai se enrolar todinho. Quando você menos perceber, você está pedindo,
Fala, Deus glorioso, maravilhoso, Senhor, eu preciso daquilo. Aí vem na sua cabeça, ai Senhor, o fulano de tal precisa, de repente você está pedindo, daí você volta e para e tenta orar, só glorificar a Deus, só adorar a Deus. Eu sou grato, Senhor, eu sou grato, gratidão, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. Você não vai conseguir, porque a gente é pidoncho. A gente é pidoncho, a gente gosta de pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, me dá aquilo outro. Transforma o meu ogrão aí num Brad Pitt, Senhor. Ai, Senhor, transforma a minha esposa numa Gisele. Eu acho que não tem nenhuma Gisele aqui hoje, né? Não, dá glória a Deus pelo que você tem. Eu e a dona Renata, a gente são dois doidos em casa. A Renata, ela tem um momento que os hormônios dela estão à flor da pele, das 6 às 7 da noite, das 18 às 19. Passou disso, daí já vem aquele hormônio do sono. Ela gosta de descansar. Se eu pedir um beijinho das 6 às 7, ela dá. Se eu pedir depois, eu quero dormir, quero descansar. A gente dá risada com isso, a gente olha um para a cara, nossa Renata, você envelheceu. Nossa, você também está velho, né? E a gente cai de rir, porque nós já entendemos que a gente tem um chamado muito maior, e Deus já falou com a gente, vai além. A gente teve o nosso tempo de mocidade, de juventude, mas está passando. O que permanece é a nossa fé, é o nosso amor. Nós temos amor, tá? Não estamos mortos não, hein? Enquanto há vivo, há esperança. Senhor, ressuscita os mortos aí, em nome de Jesus. Ressuscita aqueles que não são mais apaixonados, que se apaixonem. Claro que cada um com a sua cruz aí, e tal, né? Não fica pensando em trocar de cruz não, que vai dar zica para você. A sua cruz é essa aí. Carrega ela com alegria. Em nome de Jesus, nós precisamos falar com Deus espontaneamente, não ser ter dupla personalidade na oração. Não, nós não precisamos disso em nome de Jesus. Então, se alimente da palavra de Deus. Como desenvolver mais fome de Deus? Opa, calma aí. Versículo Mateus 4,4, né, que eu não coloquei aí. Mateus 4,4. Com relação à fome, com o desejo de se alimentar, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é isso? É a palavra de Deus. Irmão, um pão fresquinho é bom demais. Pensa, um pão fresquinho, crocantinho, é gostoso. Uma refeição quentinha, gostosinha. Tem o pessoal aí que tem umas mãos boas para cozinhar, tá? Eu e a Renata, a gente tem mão boa para pegar o garfo e comer. Para cozinhar, a Renata faz um macarrão maravilhoso. Não miojo, é macarrão mesmo, faz um macarrão legal. Eu sei fazer arroz e feijão. E a gente se alimenta disso. Mas a Bíblia diz que além disso, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque senão eu não vou ter prazer, eu não vou ser agradecido pela comida do dia a dia, pelo pão murcho, pela bolacha que já está meia mole, não está mais fresquinha. Eu não vou agradecer mais, enquanto tem gente passando fome. Eu estou jogando fora algumas coisas. Não pode. Nós precisamos crescer, nós precisamos entender que a gente não vive só a gente come só para alimentar o nosso corpo físico. Agora a palavra de Deus, a gente se alimenta dela para se fortalecer e tirar as pessoas das trevas. Todo mundo aqui tem parente nas trevas. E nós, quem somos nós? Nós somos a bola da vez. Nós somos os discípulos, os apóstolos, os bispos, os presbíteros, nós somos os crentes, nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos a seta, nós somos tudo que as pessoas do mundo precisam de nós. Mas para isso você precisa estar alimentado do quê? Da palavra de Deus. Pastor, o que o senhor acha? Eu vou separar da minha mulher e tal, não sei o que lá. Meu amado, eu não acho nada, eu só acho que você tem que orar, você tem que se converter, você tem que orar a Deus, que Deus restaura qualquer coisa. Pastor, eu acho que eu vou fazer tal coisa e pode prejudicar a fé. Irmão, você já respondeu, prejudicar a fé. Então, não prejudica a fé, está bem óbvio. Não precisa ser espiritual, profeta,
revelante, revelador. Não precisa. Se você está bem alimentado da palavra de Deus, você vai além. Como desenvolver mais fome de Deus? Buscando intimidade com Deus em oração. Se você não é sincero na sua oração nunca chega no céu. Se você quer... É 171, né? Né, Guido? 171, né? 171 você falastrão, né? Malandrão e tal. Se você fizer a oração de 171 com Deus, só você que vai se dar mal. Só você que vai se dar mal. Jeremias 33:3, conhecidíssimo de todo mundo. Ele está lá no Velho Testamento, entre os profetas maiores, bem depois dos Salmos. Jeremias 33:3, buscando intimidade com Deus em oração. Olha que resultado maravilhoso. Eu me alimento da palavra de Deus, eu entendo que eu preciso orar, porque tem coisas que eu não vou entender e eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Aí o Senhor fala através do profeta Chorão. Tinha problema demais esse profeta. Tudo que ele falava era contra a nação, e o povo pisoteava ele. Até dentro da própria família ele não era bem entendido, porque a palavra que ele tinha que entregar para a igreja, o profeta não fica entregando carro, casa, não. O profeta, se você vê os profetas do Velho Testamento, os caras só chegavam quando a casa estava caindo, estava todo mundo perdido, ele chegava, se você não se consertar, você vai para a escravidão, vai ser preso por alguma nação, vai ser tomado por alguma nação, conserta a tua vida. Busca o Senhor, que o Senhor vai te abençoar. O profeta não via, não, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, eu vou fazer isso. Não, isso aí é coisa nossa. E o povo gosta desse tipo de inflamação profética. Só Deus para ter misericórdia. Jeremias 33:3. Clama a mim, disse Deus, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus vai te revelar grandes coisas através da sua palavra. E se Ele quiser revelar mais coisas, Ele revela. Vai ter base bíblica sempre. Mas Ele revela o que Ele quiser para aqueles que clamam a Ele. Clama a mim. Busquem a mim. E eu vou responder a vocês. Quem tem fome de Deus, busca intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com Deus, mais você está perto do céu. E mais você vai ter problema com os familiares, com as pessoas. Por quê? Porque você vai estar mais perto do Santo dos Santos. E as pessoas querem pecado, as pessoas querem curtir a vida, as pessoas não querem saber de que Jesus vai voltar, que os planos não vão dar para realizar todos eles. Então nós precisamos, clame a mim, o Senhor que está dizendo, você que não ora, você que é um 171 aí com relação a Deus, o Senhor está dizendo, muda isso aí, muda esse número na sua vida. Clama a mim e eu te responderei. Deus diz, você não vai ficar sem resposta, eu vou te responder, seja sim, não, ou espera um pouco. Não tem nada de talvez, tá? Talvez é procedência maligna. Talvez, não tem, isso é coisa do maligno. E eu vou te responder e te direi coisas, te revelarei coisas grandiosas, ocultas, que ninguém sabe. Se você orar, se você se alimentar, o Senhor não vai te deixar enganado. A oração é o nosso canal de comunicação direta com Deus. Não se trata apenas de recitar petições, mas de um diálogo íntimo, um relacionamento de confiança e dependência de Deus. Gente, nós dependemos de Deus para tudo. Se Deus resolver desligar o C da tomada, não tem dinheiro, não tem diploma, não tem especialidade que vai te fazer voltar. Se você não tiver intimidade com o Senhor, através da oração precisamos expressar nosso amor, gratidão, arrependimento, fraquezas, necessidades a Deus. Nós precisamos na oração expressar tudo isso. Assim, peça, mas tenta pedir menos, tenta agradecer mais. Tenta agradecer mais. Cara, você está vivo, nós estamos vivos. Está todo mundo bonitinho aqui, gente. Eu acredito que todo mundo tomou banho hoje. Está todo mundo cheirosinho, botou um perfume Topazé, não sei, da Avon, não sei, mas você está cheirosinho, você está arrumadinho. Não é não, Beto? É isso aí, Natura dele. Natura não, né? Deve ser outro, né? É o perfume de 6 milhões que o Teles deu para a Lia para dar para passar para você, né? Só Jesus, mas nós precisamos, irmãos, nos entregarmos ao Senhor. No nosso secreto, experimentamos a presença de Deus, o consolo, a direção de Deus. Deus sempre vai ter uma nova direção para você, tá? Não pensa que você está o tempo todo no caminho certo, não. Não pensa que você é a última bolacha do pacote. Não pensa que você reinventou a roda.
A gente vê os meninos aí, os coaching da vida, os profetinhas de minha tigela que tem aí pelas redes sociais, os caras, nossa, não foi assim, não é desse jeito. Passaram centenas de anos aí e os caras chegaram agora, nasceram ontem, estão mais preocupados com like do que qualquer outra coisa, e daí fica querendo mudar a sua mente. Palavra de Deus em você para não ser enganado por esses falsos profetas. Esses falsos e falsas homens e mulheres que dizem ser de Deus. A oração é a respiração da alma. Um cristão que não ora está espiritualmente sufocado e fracassando. Se você não ora, você está fracassando. Todos os seus sonhos, todos os seus desejos vão fracassar. Porque sem Deus, não tem como. Porque nós somos 100% dependentes de Deus. Não dá para depender dos diplomas, das línguas que você fala, da sua força, da sua juventude, da sua capacidade, não dá. A oração move o braço de Deus que move tudo que é necessário para que você seja abençoado. A oração precisa ser fervorosa e persistente. Hoje eu oro por causa daquilo, daí amanhã eu oro por causa daquilo outro. Não, Senhor, agora eu não quero mais porque eu percebi que não dá certo, agora eu vou orar por outra coisa. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Pedimos mal, pedimos errado, por isso que nós não recebemos. Por quê? Por falta de ter fome da palavra de Deus, por falta de intimidade através da oração com o Senhor. Separe um tempo específico do seu dia para orar, onde você possa se concentrar sem distração. O celular, não é, na hora que você está orando, não é nem no vibra o celular pode ficar. Ele tem que ficar longe de você ou desligado, porque se ele vibrar, o diabo vai fazer você sentir a vibração. E daí você vai desfocar da oração. Então separe um tempo de qualidade. Seja sincero e transparente. Derrame o seu coração diante de Deus, compartilhando suas alegrias, tristezas, dúvidas e lutas e vitórias. Você precisa. Seja sincero. Ore com propósito. Ore por suas necessidades, pelas necessidades dos outros, pela igreja, pelo reino, pelos seus parentes, pela sua família. Ore. Você tem motivo de oração, pelo menos para orar de 15 a 30 minutos, você tem motivos de oração todos os dias. Ouça a voz de Deus. A oração não é apenas falar, mas também ouvir a voz suave do Espírito Santo de Deus, dizendo para nós assim, em 1 Tessalonicenses 5,17, que é difícil, esse aí vai ser mais difícil. Você vai sair lá dos evangelhos, daí você sai de Atos, você sai de Romanos, aí você dá uma pincelada em umas cartas, até chegar em Tessalonicenses 5,17. Demora para chegar, mas a palavra é bem simples. Orem constantemente, orem sem cessar. Essa é a saída para ser íntimo de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa orar. Não tem outro jeito. Você não vai ouvir. Você pode ouvir Deus através de uma mula, de um bêbado, de uma prostituta, de alguém que você odeia. Porque você é incapaz de ter intimidade, então Deus vai ter que usar pedras, animais, pessoas que não estão no reino para te levar a mensagem, porque você não está em condições. Por quê? Porque você não tem intimidade com o Senhor. Então nós precisamos avançar nisso. Como desenvolver mais fome de Deus útil? Experimente a comunhão com os outros irmãos. Ai, Jesus, agora doeu. Porque é difícil ter comunhão com as pessoas, né? Tirando eu, nossa gente, alguém molhou aqui. Nós precisamos ter comunhão com as pessoas. Nem todo mundo gosta das cores que eu gosto. Eu gosto de laranja. Eu gosto de amarelo. Mas tem gente que gosta de outras cores. Eu gosto das minhas roupinhas. Você gosta das suas. Eu gosto do meu cabelo assim, não é porque eu quero, que eu sou meio careca, é porque eu gosto de ser careca, meio careca, né? Porque careca é o Paulão e o Domênico, esses aí são careca inteiro, eu sou só uma fração deles. Agora a gente tem o nosso Davizão, que é um soldado, né? Soldado não é ele é recruta ainda, é pior que soldado. Nossa, você está abaixo dos dois ali? Glória a Deus, o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Que você seja menos preso por não fazer a barba, né? Não pode. Comunhão com as pessoas. Eu tenho esse defeito de brincar com as pessoas. E alguns me respeitam, outros não. Mas aí a falha é minha, né? Porque eu que dei liberdade de brincar.
Mas é bom ter comunhão com as pessoas e buscar ser o máximo sincero possível. Gente falsa é muito triste. Gente falsa é uma desgraça. É uma desgraça porque não tem a graça de Deus, né? Porque o falso não tem Deus. Hebreus 10, 25. Anda mais um pouco aí para frente que você vai chegar em Hebreus. Hebreus dizem que, segundo o que a gente já aprendeu, tudo aí, Hebreus é a segunda carta de Lucas, começa com o Evangelho de Lucas e depois vai também para... Ixi, eu estou confundido, esquece, irmão, esquece que eu falei, é Atos, esquece. O irmão já deu uma risada lá, falou, pastor, você está viajando, apaga essa parte aí, apaga essa parte que eu viajei. Hebreus 10, 25, experimentando a comunhão com os outros irmãos, e não deixamos de nos reunir como igreja, para os crentes caseiros aí, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo aquele que vocês veem, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão, e não nos deixemos nos reunir como igreja, segundo o costume de algumas pessoas, que não gostam de se reunir como igreja, que não precisa, são muito crentes, mas procuremos, né, encorajar uns aos outros, porque os dias do Senhor estão se aproximando, e você pode estar vacilando, sem ter fome de Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter intimidade com a palavra de Deus, sem ter comunhão com os irmãos, que é o que a gente vê no dia a dia. Ter comunhão com pessoas falsas é difícil, mas a gente tem a saída da intimidade com Deus e a oração. De qualquer jeito a gente vai ter comunhão. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, em Arial, 10. Bem pequenininho, só para eu saber o que eu vou falar. Nada de ficar de malzinho com ninguém. Escrevi isso há 15 dias atrás. Não ia escrever, mas daí eu falei, não, vou colocar isso aí, vou colocar o Espírito Santo. Não, escreve aí com letra pequenininha, só para você saber o que você está falando. Comunhão, não dá para ficar de malzinho, de mimimi com ninguém. Isso é falsidade. E se tem um cara que é bom na falsidade, é o tal de Satã, também conhecido como Demo, Beuzebu, seja lá o que for. A gente não tem que ter intimidade com esse cara. Ele não presta, ele vai te levar para o inferno. Então nós precisamos ter comunhão verdadeira uns com os outros, porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos em intimidade com Deus em oração, então nós não vamos, não importa o que eu acho, o importa é que Deus acha. Eu não gosto do fulano. Pô, mas Deus gosta do fulano, Deus morreu por ele. Então se eu não gosto do fulano, o fulano vai subir e eu vou ficar. Eu não gosto dele, sou eu que sou o problema. A comunhão com os outros irmãos é essencial para o nosso crescimento espiritual, para mantermos vivo a nossa fome de Deus. Na comunhão da igreja, somos edificados através do ensino da palavra, testemunho dos outros irmãos, o serviço mútuo e da adoração conjunta. A igreja é importante, foi instituída por Deus, não foi por mim não. Então nós precisamos estar na casa do Senhor em comunhão, uns com os outros. Se possível, tenha paz com todos. Tome cuidado, irai-vos, mas não pequeis. Mas vamos buscar a comunhão uns com os outros. Aqui é fácil. Compartilhe a fé com os irmãos, fortalecendo nossa caminhada e nós nos encorajando um ao outro. De vez em quando a gente vê um irmão cabisbaixo, a gente que é casa pequena, então a gente vê que fulano está de mau humor, fulano está chateado, acordou e trupicou na cama, alguma coisa aconteceu, que tem gente que chega com a pá virada dentro da igreja. Mas a gente tem que ter paciência. Amai-vos uns aos outros, até de manhã, quando o crente é chato. Se tem uma pessoa que é chata de manhã, sabe quem que é? Minha mulher. Eu acordo doido para falar, e ela olha para mim com uma cara assim de desprezo, com uma cara assim de que nem ela está olhando agora, que já acabou meu tempo. Que nem ela está olhando, por isso que eu estou evitando olhar para ela, porque senão é tipo aquele negócio grego lá, que você olha e vira pedra, né? Então estou evitando olhar para ela, para mim não passar mal. Mas de manhã minha mulher é muito chata, e eu sou doido, eu quero rir, eu já quero falar. Já falei para os irmãos, quando eu pego ela no serviço à tarde, Renata, como foi hoje?
Tudo bem. Falei, Renato, você não quer falar, eu também não vou falar. A partir de agora eu fico quieto. Daí eu aumento o rádio e vou ouvir de política. Porque ela, às vezes, não gosta de falar. Agora, quando a camarada resolve falar, dá vontade de falar, dá para ficar quieta? Eu não estou afim de falar hoje. Mas como um bom sacerdote, eu fico ouvindo. E às vezes eu dou umas risadas sozinha, tipo louco. Cara, se ela soubesse que eu não estou nem aí porque ela está falando, eu estou querendo ouvir o cara que está comentando de política aqui. Mas eu tenho que aceitar, porque o pão vem dela, né? Deus usa ela para me abençoar, para me alimentar. Não é fácil, mas a gente tem comunhão. Nós vamos fazer agora 32 anos de casado. Nossa, eu peguei ela novinha. Ela também me pegou novinho. Agora a gente já está assim, numa fase maravilhosa da nossa vida. Maravilhosa. Vamos fazer uma festona aqui na igreja. Já comprei o boi, comprei um boi, aqueles boi de barro. Vou colocar aqui no dia. Os irmãos, fica à vontade. Quer fazer uma festa para nós? Fica à vontade aí. Não deixa eu saber. Não faz não, brincadeira porque eu já fui reprovado aqui. O isolamento enfraquece a fé. Só através de relacionamentos com os da mesma fé que experimentamos a realidade do corpo de Cristo. Para ter comunhão, participe ativamente das coisas da igreja. Cultive relacionamentos saudáveis. Você precisa tirar, para ter comunhão com a igreja, para ter comunhão com Cristo, para ter comunhão com a palavra de Deus, para ter intimidade com Deus, você precisa de separar alguns relacionamentos que você tem aí. Essas pessoas só servem para oração. Para estar com você, só coisa ruim, só coloca você para baixo. Então é um toque que o Senhor está te dando. Você não precisa dessas amizades. Você só precisa orar por essas pessoas. Você não precisa isolar. Mas ficar andando com pessoas que te carregam para baixo, não, para com isso. A gente tenta trazer uma vitamina aqui para você e você quer comer miojo todo dia. Larga de algumas pessoas da sua vida, só tenha elas em oração, porque elas estão prejudicando a sua vida, a sua família, o seu futuro, o seu sucesso, o seu desenvolvimento até espiritual. Então assim, cuidado, relacionamentos saudáveis. Sirva ao próximo e busque encorajar e apoiar as pessoas. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que a gente estuda a palavra, a gente é apaixonado pela Bíblia, a gente tem fome da palavra de Deus, a gente tem intimidade, a gente ora com o Senhor, a gente tem comunhão uns com os outros. Para quê? Para tirar as pessoas do inferno, para ajudar as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou um bagaço. Não importa, Deus usa o que Ele quiser. Você pode ser um bagaço aqui, mas lá em cima você vai ser glorioso, gloriosa, porque nós vamos ser como Ele é. Está ruim, sirva ao Senhor. Está ruim, ajude quem aparentemente está bom. Porque você está ruim, mas vai para o céu. Fulano está bom, mas vai para o inferno. Qual que você quer? Escolha hoje entre isso ou aquilo. A gente é melhor estar ruim aqui e estar em intimidade com Deus. Não tem jeito, meus irmãos. Desenvolva uma fome genuína por Deus. É uma jornada contínua que requer intencionalidade e disciplina. Ao nos alimentarmos diligentemente da palavra, buscamos intimidade com Ele em oração, experimentando a rica comunhão uns com os outros, com os crentes. Assim nós vamos cultivar um ambiente propício para aprofundarmos cada vez mais nesse mar gigantesco que é Deus. Gente, tem tanto sonho gostoso de ter, tem tanta palavra de sabedoria e conhecimento que a gente pode liberar para as pessoas. Orações, você já orou por alguém, fulano estava sobrecarregado, carregadíssimo, você orou, falou, nossa, eu estou sentindo uma paz. Isso é Deus na sua vida. E às vezes você está mal pra caramba, você queria que todo mundo orasse por você, daí Deus bota uma pessoa pior que você, mas com a situação financeira melhor que a tua, e manda você orar pelo fulano, e você está na pindaíba, você está numa situação triste, mas você está ligadaço com o céu, e o Senhor está querendo te usar para te edificar, te fazer crescer. É isso que o Senhor espera de nós, os que têm fome da palavra de Deus, que possamos, como o salmista, ansiar incessantemente pela presença de Deus em nossas vidas, buscando com todo o nosso coração, alma e entendimento,
que a nossa maior alegria e satisfação seja conhecer e amar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, Jeremias 15:16. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer em meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos, ele pertence a você, e se ele é Deus dos exércitos, é para guerra, e você vai vencer todas as guerras que forem necessárias, desde que você tenha intimidade, você se alimente da palavra, você tenha comunhão com as pessoas, você não seja um agente esquisito aí de vários governos do céu e da terra. Não, nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. É por isso que a gente toma ceia, é por isso que a gente tira esse tempo de comunhão, por isso que a ceia é uma mesa de intimidade, é por isso que a ceia é para os batizados, é por isso que a Bíblia diz que você tem que refletir antes de tomar ceia, para ver se você está em condições. Mês passado nós falamos, você que não está bem, você ora aí, faça a sua renovação com o Senhor, renove sua aliança, como já foi falado hoje aqui, e daí você participa. Mas se você, mês passado, renovou a sua aliança e já quebrou ela esse mês, cuidado, a Bíblia diz que você está tomando para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há muito entre nós que já estão mortos, que estão dormindo espiritualmente, e nós não queremos isso para a nossa igreja. Nós queremos todo mundo vivinho da Silva, servindo ao Senhor com alegria e vivendo o melhor de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós tomamos ceia. Então, quando descobri tuas palavras, nós já descobrimos, devorei-as. Você está devorando? São minha alegria. Por isso que às vezes você está triste, porque você não devora a palavra de Deus. E dão prazer ao meu coração. Por isso que o seu coração às vezes está amarguradinho, você está em deprê. Estou desanimado. Sabe, tem esses crentes aí que vivem desanimado, está desanimado, só sabe estar desanimado, parece que Deus é incapaz, e não é, é a sua falta de fome da palavra de Deus, de sacrificar o seu tempo para servir a Deus, para se preparar para Ele usar você para ser uma bênção. Em nome de Jesus, que você tenha consciência disso,